Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejamos todos bem-vindos para o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, no módulo 4, a estrutura da psique na visão de Carl Gustav Jung, e hoje a aula 7, ego, o lado consciente da personalidade, item 2. Hoje a gente vai conversar um pouquinho desse movimento em torno do ego. O tormento do egoísmo é uma mensagem, uma psicografia de Joana de Ângeles por meio da mediunidade de Divaldo Franco, na Rússia, em Moscou, na noite de 9 de julho de 2010. E trata o tormento do egoísmo. Desde o momento da fissão do self com o ego, que o eixo do equilíbrio ficou fragmentado. O esforço de crescimento intelecto-moral do ser humano deve ser o logro da perfeita identificação desses dois arquétipos com a sua consequente fusão harmônica proporcionadora do equilíbrio emocional. Infelizmente, porém, remanescendo os instintos agressivos em predomínio na psique humana, o ego assume a diretriz do comportamento, trazendo sempre à tona os conflitos de insegurança, de insatisfação, de morbidez, que são decorrência dos períodos ancestrais percorridos antes do surgimento das emoções superiores. Em razão dessa governança perturbadora, o ego sempre vigilante e dominador, em luta contínua para manter-se, dominado pelo medo de perder a posição que desfruta. Disfarçando-se com habilidade, torna-se agressivo, porque é receoso. Exibe as qualidades que não possui, exatamente para superar o complexo de inferioridade para voos mais altos no conhecimento e na emoção, atribuindo-se direitos e privilégios que teme lhe sejam retirados. Pouco, no entanto, preocupando-se com os deveres que lhe dizem respeito. É o ego que se cerca de presunção e de avareza, de ciúme e de desfaçatez, de suspeitas constantes e de censuras aos outros, de forma que não se torne conhecido, permanecendo na obscuridade dos seus propósitos enfermiços. Pode manifestar-se gentil com certa autenticidade, ocultando, porém, interesses mesquinhos, quais os de autopromoção e exibicionismo, reagindo sempre quando não recebendo a resposta a que aspira nas suas artimanhas. Faz-se, então, adversário soez e persistente de todos aqueles que lhe não concedem o valor que se atribui, podendo tornar-se violento e insano. Identificado, logo se permite exteriorizar todas as mazelas que lhe são peculiares, tecendo redes de intrigas, fomentando a maledicência, pugnando pela divisão dos grupos, quando então mais fácil se lhe torna o domínio. O egoísmo é virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorrem em todas as épocas da história da humanidade. Combatido pela ética e pela moral, tem sido motivo de cuidados especiais por todas as doutrinas religiosas, especialmente pelo cristianismo, que nele encontra um perverso adversário da solidariedade, do amor e da lídima caridade. O Espiritismo, na sua condição de restaurador do pensamento de Jesus, tem, no egoísmo, a condição de bafio pestilencial, que necessita de terapia preventiva muito bem elaborada
e tratamento persistente depois que se encontra instalado. Não ceder-se espaço ao egoísmo, sob qualquer forma em que se manifeste, deve ser a atitude do cristão sincero, do espírita consciente das suas responsabilidades. Evitar agasalhá-lo em qualquer dos seus disfarces é uma forma segura de precatar-se da sua vigorosa constrição. Não foram poucos os missionários do bem que se permitiram tombar nas artimanhas nefastas do egoísmo, conforme hoje sucede em todos os segmentos da sociedade. O altruísmo, que lhe é oposto, constitui-lhe estímulo vigoroso para a união do eixo psicológico fragmentado, fazendo que o bem e o mal encontrem a emoção comum do amor que lhes é a meta a conquistar. Então vamos conhecer um pouquinho mais de quem que é esse ego, essas possibilidades desse movimento em torno do ego, que é o egoísmo, para que a gente, conhecendo um pouco, quem sabe fique mais fácil identificar em nós e poder fazer um movimento contrário. Não é isso que você vai falar, Adri? Obrigada, Ari. Então, boa noite mais uma vez a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é um estudo denso, vocês já perceberam, porém muito recompensador, afinal ele tem trabalho internamente, né? Ele é terapêutico, como o Wagner sempre fala, ele sempre visa o olhar para dentro. E isso para nós é algo riquíssimo, porque além do conhecimento a gente agrega também o aspecto de colocar em prática na nossa própria vida, né? Com os nossos e conosco mesmo. Na aula passada, nós não tivemos estudo, mas na anterior o Wagner comentou sobre o aspecto do ego em si, né? Acho que a gente vai retomar um pouquinho disso aí para a gente daí dar sequência depois na nossa continuidade. Então foi comentado assim, que o ego seria o lado consciente, o lado que nós temos de consciência, aquilo que nós conhecemos de nós mesmos, que é aquilo que normalmente nos identifica a ser quem somos, é o eu, né? O eu da personalidade, aquela parte nossa que nós conhecemos e que muitas vezes nós entendemos que ela é a totalidade, que é só isso que existe, né? Porque nós vivenciando aquela sequência do ego, é como se nada mais além dele existisse, né? Isso a gente já abordou em outras oportunidades, mas que há também a parte inconsciente e que esta é aquela que a gente deve integrar para fazer parte desse todo, dessa unidade. Esse é o nosso maior objetivo. É claro que essas coisas, elas se dão de uma maneira mais lenta, ela não é algo assim que acontece rapidamente, ela é bem gradativa. E quando a gente entendeu todo aquele processo do primarismo, né, do cérebro triuno, que abordou a nossa evolução, a gente consegue perceber facilmente que nós estamos muito mais no ponto de saída do que no ponto de chegada. Que ainda há um grande desafio, ainda um grande caminho a ser trilhado. Mas isso é bom, eu acho positivo, porque que graça teria se a gente não tivesse objetivo nenhum para perseguir na vida, né? E esse é o que nos impulsiona a gente sempre a crescer, a evoluir, a se melhorar. Isso é muito bom. Bom, então o ego, ele é uma construção temporária, porque ele faz parte daquilo que estrutura o que nós somos. Quem molda o ego naquela existência é o espírito. Então, com base no que o espírito é, naquilo que ele adquiriu, naquilo que ele tem de condições de evolução, aquilo que ele tem de conquistas, é que vai fazer com que o ego seja dessa ou daquela maneira, né? E ele é necessário para a encarnação,
mas sempre lembrando que isso tem sempre uma base na lei de causa e de efeito, que é uma lei que não tem como nós fugirmos dela, né? Uma lei que dá sequência para todos nós. E ele é uma roupagem, vamos dizer assim, psicológica, né? Uma roupagem psicológica, mais uma vez temporária, que a gente veste para poder viver nessa paisagem mundana que nós encontramos por aí, ok? Bom, aí a gente encontra que dentro desse processo das variações do ego, existe o egoísmo. Dentro do movimento espírita, o egoísmo é algo que a gente ouve falar muito, né? A gente sempre ouve falar do egoísmo, o que é o egoísmo, que é um mal que deve ser combatido e tudo mais. E às vezes fica um pouco superficial essa conversação e esse entendimento, porque nós não entendemos exatamente de onde ele vem, para onde ele vai, como ele se manifesta. E se a gente não entende como isso se processa, às vezes fica um pouco difícil a gente conseguir fazer alguma mudança na nossa vida, né? Então a gente primeiro precisa entender, por isso a necessidade do estudo aqui sobre esse assunto, para a gente conseguir interpretar e ver de que maneira nós vamos atacá-lo, vamos dizer assim. Na outra aula foi falado o seguinte, que o ego por si só, ele não é ruim. Lembra que foi comentado que é uma assertiva errada dizermos que nós devemos extirpar o ego, porque se assim for, nós estaremos entrando no processo de uma doença patológica, exatamente. Então, você entra numa esquizofrenia ou uma outra patologia psíquica, porque precisa desse ego para fazer essa estruturação, para fazer essa ligação com o self, porque senão o meu inconsciente invade e aí eu não dou conta mesmo, né? E eu gostaria de amarrar essa colocação com um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do esquecimento do passado. Quando a gente fala do esquecimento do passado, ele vem explicar essas questões, né? Porque o aspecto do inconsciente, ele precisa ficar num lugar esquecido, e é bem entre aspas mesmo, porque em verdade o inconsciente vai nos conduzir muitas vezes, por mais que a gente acredite que não, mas o inconsciente ele faz a sua função. O esquecimento do passado seria para que a gente não entenda exatamente, ou não consiga perceber de cara, salvo algumas exceções, às vezes com mediunidade, ou alguma revelação que nos chegue, mas a princípio, a priori, a gente não tem o acesso, por exemplo, quem foi o pai, quem foi a mãe, quem é o filho que está ali na nossa casa. Às vezes foi um algoz, às vezes uma vítima nossa. E várias, entre outras situações que podem acontecer na nossa interação com os demais, e que isso pode gerar um constrangimento e pode gerar até uma dificuldade da gente dar sequência naquele convívio, né? Imagine, seria muito mais difícil. Então, felizmente, nós temos o esquecimento do passado, que é temporário. Então, essa questão do aspecto do ego, ele faz também essa segurança para nós, para que o nosso psiquismo fique estruturado e equilibrado dentro, na medida do possível, que nós conseguimos ter, né? Aí, o Wagner também tinha feito essa colocação, colocou o dedinho para a gente lembrar que cada qual tem a sua individualidade, cada um de nós apresenta um aspecto diferente, que nós trazemos isso em nós, é inerente, mas que o ego não é a totalidade, né, da nossa estrutura, ele é apenas uma parte da consciência, né, e que ele precisa entender o lugar dele. Às vezes ele, vamos dizer assim, é como se ele fosse um mordomo que está ali para servir a casa. Mas ele, na sua exacerbação, ele entende que ele é o chefe da casa, ele quer mandar na casa.
E muitas vezes a gente permite que o nosso ego faça esse controle, né? E não deixamos com que o self se manifeste na nossa estrutura psicológica. Aí a gente já vai entender como é que o ego faz essa tentativa de mandar na casa, né? Ele acha que ele é o dono da casa e ele faz essa tentativa. Daí também nós teríamos esse exemplo, que também foi deixado ali para ele, né? A sala de aula, como esse exemplo que a gente acabou de falar. Tem a sala de aula, que é a consciência. E na porteiro da sala de aula tem o ego, que ele tem que fazer a função de cuidar, para que os conteúdos do inconsciente chegam de maneira gradativa. E isso acontece porque se ele viesse de uma vez, a gente não daria conta. Então ele tem que vir mesmo por doses homeopáticas, na medida em que nós vamos nos conhecendo, na medida em que nós vamos nos estruturando, vai fortalecendo o nosso ego e nós vamos entendendo que aquele conteúdo, opa, eu posso puxar para a minha consciência porque eu dou conta de lidar com ele. Então o ego, ele faz essa segurança. Vamos imaginar alguém que fica ali realmente na portaria fazendo essa segurança para nós. Ele vai fazer com que os conteúdos que a gente consiga lidar venham de forma gradativa, de forma com que a gente consiga lidar um pouco de cada vez, né? E aí ele fala que a inconsciência seria esse complexo universitário que é muito maior do que se pensa. Então, o porteiro da sala não é o complexo. Ele é só o porteiro da sala. E ele tem que ficar exatamente no lugar e na posição para a qual ele serve. É isso que a gente tem que sempre lembrar. Fica fácil a gente entender assim, né? E aí aos poucos a gente vai conseguindo perceber quando é que o ego está se exacerbando, está se modificando e não está fazendo a sua função, né? Vamos percebendo. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Realmente ele vai deixar entrar, minha querida, a nível intuitivo, algo que ficou acordado na dimensão espiritual que eu poderia... Exatamente. É isso que ele vai deixar entrar. Ele vai analisar. Não, isso eu vou encarar, porque ele já acordou com o self, né, antes de mergulhar no fluido denso. Agora, faz sentido, psicologicamente, explicando isso. Eu penso que vale ressaltar também que nós tínhamos conversado anteriormente em relação ao conhecimento daquilo que a gente precisa acessar. Então, hora ou outra, a gente vai ter que fazer essa ligação ego-self, né? E que não vai ser uma vez apenas. Nós vamos ficar fazendo ligações à medida em que vamos nos despertando e percebendo das possibilidades de conseguir lidar com aquilo. E a Iris Sinotti faz um comentário que eu adorei quando ela fala sobre o ciclo do sofrimento, e aí naturalmente ela defende a ideia do autoconhecimento, que o autoconhecimento em relação, né, a essa inconsciência, a esse ego, é importante porque na nossa inconsciência nós somos várias portinhas que nós não sabemos o que tem do outro lado, mas que por estarmos no mundo de provas e expiações já dá para esperar mais ou menos o que a gente vai encontrar do lado de lá de cada portinha dessas. A autoconsciência vai nos permitir conhecer essas portinhas para a gente entender os momentos, o melhor momento de acessar essa porta. Então eu sei que aqui tem uma dificuldade familiar, aqui tem uma dificuldade relacionada ao orgulho, aqui tem relacionado ao egoísmo, aqui tem relacionado... Claro que não é tudo separado, porque são assuntos interligados, é só para a gente tentar entender didaticamente. Agora, pelo que eu tenho me preparado, eu acredito que essa condição familiar eu vou conseguir dar conta. Como eu sei que naquela portinha ali do meu inconsciente tem uma condição familiar, eu posso bater aquela porta
adentrar ou permitir que aquele conteúdo inconsciente venha para a minha consciência, porque eu já tenho capacidade de lidar com ele. Enquanto que o fato de eu estar ou não estar inconsciente não vai fazer com que aquele conteúdo deixe de existir. Ele vai continuar ali. A importância da autoconsciência é que aí eu vou poder acessar aquele conteúdo quando eu me sentir mais segura. Não é verdade? Então pensa, há uma invasão pro ego, que esse porteiro da sala vai ficar enlouquecido, mas que a inconsciência está dando batidinhas na porta, avisando, ó, tem conteúdo aqui, tem conteúdo aqui. E a gente não quer ouvir, né? Até que chega uma hora que o inconsciente vem com o pé na porta e fala, quero ver se você não vai abrir. E aí vem os nossos complexos, etc, etc, né? Então, eu gostei muito dessa definição, e aí, vendendo a ideia da autoconsciência em relação à consciência, ego e inconsciência, para nós conhecermos esse nosso conteúdo íntimo, para poder melhor acessá-lo, né? Ou estar mais preparado para acessar esses conteúdos e vencer nessa vida. E é bem verdade isso que você falou, Ari. Ó, a questão do eixo ego-self. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir, mas essa questão da ligação do eixo ego-self, primeiro lembrar que a Adriana Lopes vai fazer uma aula específica sobre eixo ego-self. Então não precisa se preocupar que isso vai ser algo bem explorado e vai... Mas a questão do eixo ego-self nada mais é do que a ligação entre o que eu tenho de consciência com aquilo que eu tenho de inconsciente. Mas assim, não só do inconsciente, mas aquilo que eu tenho de transcendente em mim. Aquilo que me impulsiona a ser alguém melhor, né? Que o self é o nosso espírito imortal, na linguagem de Joana, né? O espírito imortal. Então, ele vai nos direcionar, nos impulsionar naquilo que a gente precisa fazer de mudança em nós, e essa ligação a gente vai estar sempre fazendo. Ok, certo? Até aí, pessoal? Okay. Beleza. Então, sobre essa questão da manifestação, dessa variação do egoísmo, do ego, que é o egoísmo, ó, já dei a resposta, Kardec também comenta. Tá? Então, a gente busca, tem uma questão, que é a 913, que Allan Kardec questiona os benfeitores sobre essa situação. Ele pergunta assim, dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Quando ele fala radical, não é radical, é da raiz, né? Da raiz mesmo dos problemas dos vícios. Qual que é a raiz dos nossos vícios? Pergunta super inteligente, né? Então, dentre os vícios, qual deles que a gente pode considerar radical? E aí a gente traz aqui o que seria vícios, para a gente pensar melhor na pergunta. Seria um defeito, uma imperfeição grave de uma pessoa ou coisa, a disposição para praticar o mal, isso poderia ser, denominação de vício, né? E também uma deficiência, ou então uma mazela ético-moral. Então isso, vamos dizer, isso é a definição de vício. E vamos pensar na resposta. Temo-lo dito, muitas vezes, o egoísmo. Então tá. Então a chave, né, para a gente entender da onde se originam os vícios seria o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Então quando nós pegamos um vício, né, um defeito, como o slide anterior trouxe, no estudar esse vício, a gente vai conseguir entender que lá na raiz dele, né, está o nosso egoísmo. Então, o egoísmo é algo que a gente precisa entender,
para daí então atacar na raiz. E quando você ataca a raiz, você resolve o problema, vamos pensar, né? Você resolve a situação. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, quando nós destruímos a causa, que é a questão do egoísmo, os vícios por si só se resolvem, não é isso? Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, a doença, né? Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, essa pergunta, muito rica, o Vani já está rindo ali, não sei o que ele está aprontando. A resposta rica, porque ela vai dizer diretamente para nós que o egoísmo, além de ser a chaga da sociedade, ele é da onde se derivam todos os nossos vícios. Então, ele é a raiz dos vícios. Se nós formos, então, estudar os vícios, vamos entender que nele está o ponto de partida, é o egoísmo. Que danado esse egoísmo, né, gente? E aí vamos pensar, será que a gente tem condição de viver no nosso estágio evolutivo sem o egoísmo? O que vocês acham? Dá para viver sem egoísmo? Hã? Vamos pensar. Eu resolvo ter um filho, né? Quem resolveu? Fui eu, né? Eu vou fazer uma palestra. A palestra é para mim, né? Não é? Os outros escutam, mas quem que estudou, quem que escolheu o tema, quem que vai falar desse ou daquele jeito, né? Eu pretendo não ter filhos. Quem que escolheu? Eu pretendo me casar. Então eu penso numa pessoa, vou me casar. Então, na verdade, se a gente for analisar, muita coisa parte desse egoísmo que a gente tem. Agora, é possível nesse estágio evolutivo viver sem? Não dá, né? Ou dá? Não dá. A gente ainda precisa entender que não necessariamente tem que ser egoísta, mas que muito ainda das nossas atitudes, das nossas decisões, elas se baseiam naquilo que eu pretendo. Então é voltado ao meu desejo pessoal. Claro que muitas vezes a gente atende o desejo dos demais, mas é em menor parcela, né? A gente acaba sempre atendendo mais as nossas intenções. Isso a gente faz muito, né? E aí a gente pode estudar, então, o que é o egoísmo. Veja, ego mais ismo. O egoísmo, movimento em torno de, o ismo, né? Que seria, então, o estado patológico, ou o ato, ou prática de algo, né? O catolicismo, o espiritismo, é uma prática do espiritismo, é a prática do ensinamento dos espíritos. O catolicismo é a prática da religião católica. O cristianismo é a prática dos ensinamentos de Cristo. Então ele pode fazer essa ideia de derivação, a prática, a manifestação de algo, né? Mas ele também pode ser considerado como um estado patológico. Por exemplo, o alcoolismo, né? Ele é um estado patológico, adoecido. É
É o hábito ou atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Eu acho que é interessante comentar também, citar o comentário do Marlon em relação ao vício, Pode falar. que extrapola a definição de vício associada ao consumo de tabaco, ao consumo de drogas lícitas ou ilícitas, que da tradução do francês, inclusive, vício é relacionado à moral. Porque o vício que seria para a gente, o do consumo do álcool, do consumo do tabaco, do consumo de outras drogas, não usa o termo vício, usa consumo de, né? Então, olha do que Kardec estava chamando a atenção. Lá naquela questão de O Livro dos Espíritos, quando dizia se tinha alguma raiz para os nossos vícios, ele não estava materializando o nosso vício em um consumo de uma droga lícita ou ilícita. Ele estava, na verdade, questionando em relação às nossas mazelas morais, né? Das quais está representada aí pelo egoísmo, que está na raiz de tudo. Então, não adianta chegar nessa mazela e aparar as pontas. A gente vai dar força para essa mazela, dizem, né? Que quando a gente apara as pontas dá força, não é isso? A gente tem que conhecer que esse egoísmo, ele está na raiz para lidar com a raiz. Porque é a partir dali que a gente vai conseguir vencer esse processo patológico, né? Esse estado patológico. E pensando assim, aquele exemplo que a gente também comentou, que às vezes você vai pretendendo atacar esse vício, essa extrapolação, ao invés de atacar a raiz, você vai podando as folhas, né? Vai podando as folhas e acho que está tudo bem. E dentro do nosso contexto, né, a gente, estando adepto à doutrina dos espíritos, às vezes a gente entende que trabalhando em alguma área que nos tenha interesse, fazendo algum trabalho social, algum trabalho doutrinário, isso já vai, de certa forma, atacando os nossos vícios ou a raiz dos nossos vícios. E às vezes a gente se surpreende que na verdade a gente está só maquiando certas coisas. E aí é que está a ideia. Por isso que às vezes a gente, apesar de fazer tantas coisas, atividades, estudar, nós ainda não estamos chegando na raiz do problema. E isso é muito complicado a gente perceber que a gente não está atacando essa raiz efetivamente, né? Às vezes a gente acha que está atacando, mas está só podando as folhas. Então está dando uma cara nova àquele egoísmo que eu tanto praticava, né? Mas ele ainda está muito dentro de mim, está fazendo muita manifestação aí, né? Se equivocando muitas vezes, né? Porque a gente conversava que alguém pergunta pra gente, você é egoísta? Aí você pensa assim, se alguém chegar aqui e falar, nossa, que livro bonito, você pode me dar? Eu posso, leva. Nossa, mas seu tênis, queria tanto um tênis desse. Tudo bem, pode ficar pra você. Nossa, então se eu sou capaz de fazer isso, então eu não sou egoísta. Olha, venci dessa vida, já fui na raiz do problema, venci o egoísmo, porque se me pedissem, me dá esse moletom, me dá isso, me dá aquilo, eu não sou apegada, eu daria sem problema, gente, então eu não sou egoísta, olha que evoluída. Não é disso que nós estamos falando, é desse movimento em torno do ego, que é
servo achando que é mordomo e que está passando muitas vezes para a gente a ideia equivocada, que é a fala de abertura da Adri hoje. Como ele é esse pontinho lá na nossa consciência, ó, na nossa consciência, daquilo que a gente já consegue acessar, a gente acha que a gente é na totalidade aquele pontinho ali. Agora, se a gente for fazer o raciocínio de por que eu casei, por que eu escolhi o meu trabalho, por que eu escolhi aquela escola para os meus filhos, por que, a gente vai ver que muitas dessas decisões estão vinculadas sim ao nosso egoísmo, né? Então, eu vou fazer isso para você, tá? Até onde não me atinja, porque a hora que atingir para mim, eu já vou pensar 2 vezes se eu vou fazer isso para você ou não. Não é verdade? E aí a gente passa a vida com aquela peneira na frente, achando que está permitindo entrar a luz, não é verdade? Só que é uma parcialidade equivocada, né? Que é a maquiagem que você comentou. E aí você resolve então ter filho, como foi o exemplo que a gente deu. Aí a gente coloca o filho em algum lugar para ele estudar, porque afinal eu preciso trabalhar, né? Então, são coisas que... Aí você fala assim, tá, mas tem outro jeito de fazer? A gente ainda está nessa condição de pensar assim. E várias vezes, se a gente for analisar as nossas atitudes, sempre tem algo de interesse pessoal misturado aí. Mas o egoísmo mesmo, ele ainda vai mais fundo em alguns pontos, tá? Por quê? Porque o egoísmo, ele pode também ser entendido, como o Marlon mesmo traz, e ele vem falar nesse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, Refletindo a Alma. Esse livro aqui, ele foi um livro lançado em 2012. Ah, não, essa é a segunda edição já, então foi 2011. Pelo grupo, né, o Quarteto Fantástico, que a gente brinca, né? A Iris e o Cláudio Sinotti, o Marlon Reikdal e o Gelson Luiz Roberto, que são os 4 que trabalham, que se intitularam como o núcleo de estudos da série psicológica, né? Eles estruturaram uma maneira da gente entender a psicologia junto com a doutrina espírita atrelada à psicologia da Joana de Ângeles. E eles escreveram vários temas aqui, então vale a pena a leitura. E aí o Marlon traz, quando ele comenta essa questão do egoísmo, que eles objetivam tirar essa questão do ismo, não só como é entendido da maneira que está ali, mas principalmente porque ele denota algo que está intoxicado, que está adoecido, e esse termo é extraído da medicina, né? Então, algo que tem excesso de alguma coisa, ela fica encharcada daquilo, então ela está intoxicada. Então o excesso de mim mesmo, o excesso de achar que eu sou aquilo que eu acho que eu sou, o excesso do desejo de servir às minhas necessidades, percebe? O excesso de achar que só eu é que tenho que ter o desejo e não os outros, e que as pessoas têm que atender aos meus interesses, e eu não posso, de maneira nenhuma, atender os interesses dos outros. E eu sempre acho que eu faço muito pelos outros, e que os outros nunca fazem nada por mim. Então esse movimento de eu, tudo para mim, e nada para os outros, é um estado de adoecimento, um estado intoxicado, adoecido do ego. É por isso que a gente dá o nome de egoísmo, né? Esse movimento aí. Aqui. Eu não sei, assim, olhando mais a parte fisiológica, né? Eu vejo que a grande dificuldade nossa, em termos de estágio evolutivo, né? Porque o ego, ele está na parte instintiva do homem. É a questão de autopreservação. Então, muitas vezes,
em termos de funcionamento fisiológico, ele entra num estado até automático. Exatamente. Eu nem penso. Aham. Né? Então, enquanto a gente não consegue desenvolver as áreas superiores no potencial que pode desenvolver, eu ainda tenho naquela conversa entre as áreas instintivas e as áreas superiores, né? Eu tenho um equilíbrio da autopreservação e da consciência mais superior, Exatamente. mais elevada, que poderia acessar mais facilmente, não sei, o inconsciente. Então a gente ainda tem assim, uma restrição anatômica, né? Porque entra num modo de operação automático quase. Né? Essa questão que eu acho muito Eu gostei muito do que você falou, porque eu ia dizer exatamente uma frase da Joana, que ela comenta assim, que o egoísmo ainda está atrelado ao nosso primarismo evolutivo. Lembra quando a gente estudou o cérebro triuno? Sim. Então, quando fala daquela questão do primarismo, do cérebro reptiliano e tudo mais, aquilo ali nos remete diretamente ao egoísmo. Bem o que a doutora falou mesmo, porque ele está atrelado a esse movimento ainda instintivo da consciência. Por isso que nessa condição, nesse estágio evolutivo nosso, ainda não daria para a gente se ver sem o egoísmo. Olha, eu estou cansado hoje, então eu não posso conversar com você. Eu estou cansado hoje, eu preciso atender às minhas necessidades. Mas o outro precisa tanto conversar, olha o conflito. Aí o que acontece muito que a gente faz? E nós não podemos confundir, tá? Egoísmo com falta de amor próprio. São coisas extremamente diferentes. Né? A questão do egoísmo é esse olhar adoecido para mim. Tudo eu e nada para os outros. Falta de amor próprio é eu estar sempre destituindo os meus interesses, não atendendo às minhas necessidades, não atendendo a minha criança interior, que às vezes está lá chorando, esperneando, precisando de atenção, enquanto que eu estou apenas me dedicando aos desejos e necessidades dos demais. Que isso nada mais é, atender às necessidades dos demais, é uma maneira, é uma escola para a gente de ir se libertando desse primarismo, né, Rose? Dessa questão instintiva para passar por um estágio mais evoluído, que é o estágio da fraternidade e da solidariedade. Então, quando eu faço esses movimentos em prol do outro, eu estou exercitando a fraternidade dentro de mim. Mas amor próprio não é egoísmo, não podemos confundir. Eu preciso atender às minhas necessidades, sim, porque se eu não atender às minhas necessidades, ninguém vai atender, né? Eu preciso fazer esse atendimento. E isso, ao mesmo tempo que é algo assim que às vezes nos causa um pouco de preocupação, ele também é libertador. Porque quando a gente entende que eu posso me saciar, eu posso me atender às minhas necessidades, eu não fico esperando de ninguém esse movimento. E aí eu me liberto, eu não fico preso ao que o outro vai fazer, ao que o outro vai deixar de fazer. Se me deu bom dia, se não me deu bom dia, se me cumprimentou, se foi gentil, se não foi, se me deu presente no meu aniversário. A gente se desprende disso aí, porque isso aí não é mais importante. Nós vamos estar nos atendendo às nossas necessidades e isso sim vai começar a fazer a diferença na nossa vida, né? E atender às necessidades, atender o nosso amor próprio é pouca coisa, como o Divaldo sempre exemplifica, dizendo estudar um idioma, fazer um exercício físico, uma leitura agradável, uma música que você gosta de ouvir, que às vezes fica anos. Reconquistar um amor, adorei essa. Muito bem. Às vezes a gente... Por que não? Claro, lógico. Eu gostaria de contar um sonho recorrente, simbólico.
olhava para as estrelas assim, tá, meu Deus, que a gente vai chegar lá. Mas eu olhava com meus pés de uma bola de chumbo. Nossa. Isso me incomodava. E certo dia alguém se aproximou. Aqui é muito quente. Disse, cansou de ver eu questionando a questão? Ele disse, meu filho, mergulhe em você para que você libere-se dessa questão tão constringente. Isso lá vai uns 30 anos atrás. E agora começa a fazer sentido. Porque tudo isso vem da preservação da nossa própria vida. O egoísmo é fruto da preservação da própria vida. No início, no primarismo, parte instintiva. E agora chegamos num ponto, numa encruzilhada, o que fazermos? Autoconhecer-se, que é a proposta que estamos fazendo aí. E a gente vai entender exatamente isso. Como reverter esse processo que é uma coisa que vem cristalizada em nós em milênios, que não vai acontecer da noite para o dia. Mas Emmanuel nos propõe o seguinte: pelo amor de Deus, bichinha de orelha, dá o primeiro passo, depois as coisas vão ficar mais fáceis. Então é isso mesmo. E então, só para a gente concluir essa questão de cuidar de si mesmo, seria às vezes você vir aqui na casa espírita estudar, né, aprender, olhar para as suas dificuldades. Isso é muito de amor próprio, muito. Então, isso é cuidar de si, né? Porque cuidar de si não fica preso às questões materiais, gente, longe disso. Ah, vou lá arrumar meu cabelo, vou comprar uma roupa nova. Isso aí passa em 5 minutos, você já não faz sentido mais. Agora, onde a traça e a ferrugem não corroem, se nós depositarmos ali aquele cuidado, sim, daí faz toda a diferença. Nós levamos conosco saindo daqui, né? E aí, mais um pouquinho dessa questão. Poderia ser também entendido como o amor exagerado aos próprios valores, né? Muito mais do que explicar e ter as simbologia ou os conceitos de egoísmo. É mais importante a gente pensar nisso aqui, tá? Isso é o que mais importa, não vamos ficar fixados nos conceitos. Então seria um amor exagerado aos próprios valores e interesses, né, sem considerar os interesses dos demais, como a gente acabou comentando. O exclusivismo, que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Tudo para mim, tudo eu, né? E vale a gente sempre pensar em que momentos é que nós acabamos por fazer isso. E aí aqui também, nesse ponto, eu gostaria de resgatar esse olhar aí com relação ao ego. Mais uma vez, o ego, por si só, ele não é o egoísmo, entende? O ego, ele é importante, uma estrutura importante, mas ele não é ruim por si só. Ele precisa, quando ele está adoecido, que é o problema, né? Quando ele está nessa situação de intoxicação é que mora o perigo. E é aí que a gente precisa trabalhar. Porque há egos que fazem as escolhas certas desde o início. Exatamente. Evoluem mais depressas, né? Sem dúvida. Aí, nesse patamar de entendimento, Jesus também já nos falava dessas questões. Vamos lembrar uma fala crística, que Jesus dizia para nós que nós deveríamos nos desprender dessas questões do egoísmo, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Esqueça de si mesmo, né? Não é assim, Valinho? Esquecer-se de si mesmo. Esse esquecer-se de si mesmo é falta de amor próprio, percebe? Então não tem nada a ver isso. Isso é falta de uma interpretação errada da nossa parte. Então esquecer-se de si mesmo é esse eu temporário que precisa ser menos valorizado nesse sentido. Quando ele está exacerbado, quando ele está intoxicado, quando ele está doentio, a gente não precisa olhar para ele como se ele fosse uma criança birrenta. A gente precisa colocar essa criança birrenta exatamente no lugar onde ela precisa estar. Espera aí, isso aqui tem alguma coisa errada. Não é por aí que a gente vai. E aí, aos poucos,
tomar a cruz de cada dia, assumir suas responsabilidades, buscando autoconhecimento, buscando a melhoria de si mesmo e seguir Jesus nos passos que Ele nos indicou, que Ele trilhou para nós, porque toda a sua fala foi exemplificada, isso para nós ficar claro de observar. E aí, seguindo isso, nós vamos conseguir trabalhar essas manifestações doentias da nossa personalidade, tá? Adri, eu acho que é legal também a gente comentar que depois da Adri Lopes, o Wagner vem falando também um pouco mais sobre o ego, a sua formação, etc. E aí nós vamos entender que, como para tudo, se nós atentássemos no início, ficaria mais controlado esse movimento em torno do ego. Então, se a gente for lembrar que a gente não nasce com ego, que a gente vai desenvolvendo, tendo lá sua formação em torno de 1 ano e pouco, 2 anos, quando aquele indivíduo se identifica como eu e não como uma extensão de com quem ele faz a sua função parental, né? O pai, a mãe, a quem cuida. Se naquele momento a gente já fosse treinado para as frustrações da forma correta, talvez a gente não chegasse nessa condição patológica de uma forma tão avançada, tão patológica, né? Porque a gente aprendeu que não é tudo pra gente, que vai ter a hora que é pra mim, porque eu tenho direito e eu preciso me posicionar como sujeito, mas da mesma maneira que eu vou ser sujeito, você também é, você também. Se nós estamos todos juntos, vai ter hora que nós vamos fazer o que eu quero, todavia vai ter hora que vai ser o que você quer. Então, isso seria mais natural pra gente. Não precisaríamos estar aqui pensando que a gente tem que se avaliar para ver como que é o nosso comportamento, para ver se nós estamos nos posicionando como sujeitos, da mesma no sentido de ter amor próprio, mas não extrapolando para esse movimento em torno do ego aí, do egoísmo. E aí vem o convite da vida, já que a gente não fez esse processo de frustrações em cima de frustrações com um melhoramento supimpa, afinal nós estamos na Terra ainda, né? E aí vem os convites da vida para a gente poder burilar, se burilar e se melhorar. Que aí vão ser os próximos capítulos, né? Tá, então o egoísmo é a manifestação doentia, né? Não é do ego. Então, quando o ego corrompe-se pelo excesso de si mesmo, está corrompido disso aí, perverte-se à medida que se considera como o centro de tudo e aliena-se na medida em que acredita ser merecedor apenas das experiências positivas da vida. Aí é que está o negócio. Aqui a gente pode refletir bastante coisa. Então nós viemos para cá e pretendemos que a nossa vida seja eivada de coisas boas. Então nós só queremos viver o que é bom. Então eu quero ter, por isso que o ter às vezes ele se confunde nesse desejo. Eu só quero viver coisas boas, viajar, ter carro novo, casa confortável, porque eu só quero viver coisas boas. Deus me livre de viver a dificuldade. Não quero. É ruim. Eu vou sofrer. É doído, né? Então a gente vem pra cá e pretende só ter as experiências positivas da vida. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos numa condição de espíritos de provas e expiações. E aí nesse mundo, infelizmente, nós não temos a condição de viver apenas coisas boas. Nós vamos ter doenças, o desemprego, a perda de entes queridos. Vamos ter, sei lá, a perda de um membro. O corpo começa a envelhecer.
daí não acompanha mais a mente, que quer ir para frente, quer fazer muita coisa, mas o corpo trava, segura, né? E a família requer um molejo, requer atenção, requer entendimento. Então tudo isso vai fazendo com que a gente não tenha só experiências positivas. E aí? Então é nessas horas que pode ser que eu acabe adoecendo esse meu ego, porque eu pretendo que as coisas sejam muito para mim, porque afinal viver à disposição dos outros acaba me deixando um pouco fora do meu desejo. E isso faz com que a gente atrite com essa realidade. A realidade se apresenta assim, mas eu não quero as coisas assim. Aí eu posso desenvolver várias coisas dentro de mim, até de repente um processo depressivo, que também acho que vai abordar lá na frente, né? A questão da depressão vai ser também tratado, que é esse não desejo de viver a vida como ela se apresenta, né? Me revolto com esse desejo, com essa situação, como ela se manifesta e não fica bom para mim. Quer falar? Deixa eu ver o que eu queria falar. Andrei. Se a gente sabe dessas possibilidades de que, primeiro, o que são experiências positivas, né? Já é um foco equivocado, porque quando a doutrina espírita apresenta para a gente que o sofrimento é inerente à condição humana e que isso é que vai nos depurar de carvão a diamante, a gente passa a entender o sofrimento de uma forma diferente. Então, por exemplo, o sofrimento deveria ser encarado como uma experiência positiva. Então, olha como a gente ainda vê de forma equivocada. Na obra do Raul com Camilo, a família, Minha família, o mundo e eu. Tem um capítulo esplêndido que fala sobre o foco que a gente dá para as coisas ao longo da nossa existência, quando ele está falando da maturidade de nossas vidas. Ele fala que é completamente inteligível, compreensível, que uma pessoa que a existência inteira focou na matéria, na sua existência, chegue na velhice, onde o corpo não acompanha muitas vezes a cabeça, a inteligência, e se choca, entra em depressão. Por quê? A existência toda, o meu foco foi a matéria. Então eu queria o corpo bonito, o rosto esticado, eu queria a aparência. Então, a gravidade chega para todo mundo, né, gente? A gravidade está aí, a vida é assim, o corpinho está aí para poder cumprir a função dele, que é oferecer de burrico para esse espírito. Agora, eu vou entender isso se o meu foco foi o espírito e não o efêmero. O choque foi quando eu li que muitas vezes o pai que está chegando nessa maturidade inveja o filho, porque o filho está no auge da sua potência física, conhecendo as mulheres para saber qual vai ser a sua eleita no futuro, e o pai já entrando, né, do outono para o inverno de nossas vidas, se recolhendo, ou pelo menos devendo se recolher ao seu íntimo, que olha a beleza da vida, né, de permitir para a gente que se a gente não fez esse recolhimento ao longo da existência, a gente tem uma diminuição de energia aí nessa maturidade para a velhice, para, em tese, obrigatoriamente, olhar para dentro de si. Olha isso, olha que lindo que é a vida. Mas a gente vai entender se a gente tiver um olhar diferenciado. A mãe que inveja a filha porque está no auge da sua beleza física,
podendo viver da maternidade, né? Os casamentos que se desfazem, porque lá atrás, quando se apaixonaram, um se apaixonou pelo outro, ele pela beleza dela, ela pelo dinheiro dele. Matéria. O dinheiro porque era o auge da juventude, trabalhava horrores, então tinha montantes e montantes de dinheiro. Depois vem diminuindo a energia, trabalhando menos, muitas vezes adoecendo, gastando o dinheiro que veio adoecendo ao longo da existência nesse trabalho desenfreado. Ou com outras coisas. Vai saber, né? Com outras coisas também. Ela também sofrendo aí a ação do tempo, só que eles não se perceberam. Porque tinha ocupação com os filhos ou com outras coisas, aí esvazia o ninho. A hora que esvazia o ninho e que eles têm que se perceber novamente, eles não se reconhecem mais. Porque aquilo que objetivou a união lá atrás já não existe mais. E aí o casamento se desfaz. Então fica a pergunta: no que nós estamos investindo? Que foco que a gente está dando na nossa existência? Qual que é a energia que eu estou dando para o meu ego? Eu estou dando uma energia ao ponto dele se inflar? Então é meu, para mim, para os meus, tudo meu, o que não for para mim não serve. Ou eu estou conseguindo oferecer uma energia suficiente para a sobrevivência desse ego tão importante para a minha estrutura psíquica, mas que eu consigo reconhecer o que é importante para o outro também. Então, olha como muda a visão da gente sobre o que é, no que é que eu estou investindo. E que não é para ser desanimador também, se a gente estiver investindo errado, né? Pode mudar a qualquer momento. Sim, porque se a gente pensar também como que a gente, pegando o gancho nisso que tu comentou e o que a Rose disse, a questão do instinto de preservação também podia ser. Porque nós temos as nossas casas e nós cercamos a nossa casa, né? Porque não pode entrar ninguém que não seja de fora do meu clã, do meu grupo ali. É a proteção, é o instinto. Ah, mas não dá para ficar sem cerca, não dá. Porque a gente, né, não consegue ficar nessa condição, porque tem a violência, porque tem vários perigos aí. Então, mas percebe que ainda é um movimento só de dentro, né, só daquele grupo. E isso, vai chegar um determinado momento que não será mais necessário isso. Atualmente é necessário, né, porque ela ainda está no primarismo da evolução, está lá na base da evolução. E aí, quando saindo dessa situação, a humanidade vai corresponder também com aquela nossa evolução. E aí, então, a gente vai conseguir ficar, talvez, de janelas e portas abertas, né? Porque é um movimento natural de evolução que ninguém vai fugir, né? É uma lei da natureza, a evolução, né? E a destruição dessas interpretações, esses paradigmas vão sendo quebrados, isso vai sendo reestruturado dentro de nós e certas coisas vão deixando de fazer sentido. Então a gente passa para uma outra fase, uma outra movimentação interior, né? Mas então, com base nessas conversas, porque vocês estão muito calados hoje, gente, tá muito quieto. Só a Ari tá falando, gente. Eu e ela. Tá todo mundo absorvendo, dá uma lavagem geral aqui. Tá todo mundo muito pensativo. Eu não vou ganhar meu salário no final, gente. Pelo amor de Deus, colabore aí. Você tirou foto, Bani? Ainda bem que tem o João aí, senão a Ari, o salário. Olhem só, para ver como é que nesta obra também a benfeitora aborda o problema olha só. das dificuldades do ego. Ela diz o seguinte aqui, ó: as diversas enfermidades e as variadas frustrações que se radicam no ego têm, porém, uma historiografia muito larga, transcendendo a existência atual, remontando ao passado espiritual do ser.
não conhecendo a gênese das mesmas, é o que acontece nos dias atuais, porque eu ainda acho que sou um corpo que tem uma alma. Não é assim que a sociedade pensa? Quando pensa, porque a maioria está já materialista, e frequenta um templo religioso da boca para fora, esperando o quê? Prosperidade, ganhar terra, não sei para quê, entendeu? Mas é isso que está acontecendo. E aí diz o seguinte: não conhecendo a gênese das mesmas, o indivíduo centraliza nas necessidades de afirmação da personalidade, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, diz lá em Minas, né? Lá em Minas é assim, desse jeito. E os seus anseios derrapando nas valas da projeção indébita do ego. Então é isso. Aparenta ser o que não é. E é assim que nós estamos vivendo atualmente na sociedade. Se possível, 15 minutos de fama e desaparecer para sempre. Entendeu? Porque é um atrás do outro. Não sei se vocês veem às vezes televisão, pelo amor de Deus, não vejam. Ou vejam. É terrível. Entendeu? É impressionante, né? O cara lá, o novelista, ele devolve para a sociedade, ele não escreve nada, ele não cria nada, ele observa a conduta moral da sociedade. E aí é por isso que eu me identifico, entendeu? Por isso que tem público vendo a novela, porque ele está mandando que o cara se deleita dentro de si, alimentando ainda mais o ego, entendeu? Terrível isso. Mas eu vi um fato esses dias que me deixou pensativo. Digo, meu Deus, há exceções. Nesta rua eu estava passando, tinha alguém vendo um canal religioso e orando na frente da televisão. Digo, vai cair o mundo aqui nesta rua. Digo, mas olha, porque como o Espiritismo é uma ciência de observação, eu sou um cara ligado nas coisas. Eu preciso verificar se isso é verdade. E é verdade mesmo. A gente começa a ver a vida com olhos completamente diferentes, coisa que não enxergava. Então tem também exceção. A televisão não é... A televisão em si é como o ego em si é neutro. É neutro, a televisão também é neutra. Deveria passar coisas boas na TV. O veículo é importante, mas o que estão passando lá agora é uma projeção desse ego coletivo doentio. É isso. Isso mesmo. E essas coisas a gente vai falar no inconsciente coletivo, na sombra, vai falar tudo isso aí. Essa parte também que fala de que perverte-se à medida que se considera como centro de tudo e aliena-se na medida em que acredita ser merecedor apenas das experiências positivas da vida, sabe o que me lembrou? A cegueira, né? Que é muito simbólica, porque aí não tem como a gente não lembrar da cegueira de Paulo, né? E aí a gente já entra um pouco aí na conversa que a Adri vai falar depois, né, da função. A relação primal, né? Do convite da Estrada de Damasco, né? Então, olha que interessante. E aí a gente passa a entender melhor os convites da vida na situação de Paulo, em que ele tem uma cegueira física, como um convite para olhar para dentro. O convite amoroso, nas palavras do Giovanni. Exato. Fecha externo para abrir. E que aí vem aquilo que nós estávamos conversando também, a doença como caminho para a cura, né? Que é que o que a gente entende ainda materialmente como negativo, porque é dorido, mas é positivo, porque abrem outras possibilidades. A gente sai melhor porque conseguiu vivenciar e às vezes até entender outras possibilidades que sem aquela condição a gente não conseguiria, né? E aí, olha lá, por conta de um excesso de si mesmo, né? Eu estou sendo convidada pelo self, eu estou sendo convidada. Mas eu sou tão excedida de mim que eu nem dou bola. Eu já me suporto. Essa tua fala aí, o convite do self. A gente já pode ir pensando nessas coisas. Como é o convite que o self faz para nós? Né? Quer falar? Fica à vontade. Não, eu queria dar um exemplo seguinte. Você está falando desse jogo de sedução.
né? Esse convite, essa sedução que o ego faz. Isso. Se a gente pensar em termos desse convite com relação ao casal, uma coisa assim que eu acho até cruel é o seguinte: o que você se apaixona pela pessoa, você quer tanto aquilo, ele é tão agradável, por que você se apaixona? Porque ele é engraçado. Por que você não gosta mais dele? Porque ele está sempre fazendo gracinha e papapá. Por que você se apaixonou pela pessoa? Ele é muito seguro. Por que você não se apaixonou? Por que você se desapaixonou por ele? Porque ele segura demais, ele não me dá o dinheiro, porque ele não me proporciona mais e tal. Então eu vejo nessa sedução das escolhas que é algo muito cruel. Aquilo que te faz se apaixonar por alguma coisa, pode ser que te faça não mais gostar da mesma pessoa. Mas até porque foi uma projeção sua, né? Mas o jogo de sedução, o outro te seduz. Que ele é muito bem-humorado, porque ele é isso. E é isso a gente vê esse jogo de sedução na política. A gente vê no dia a dia. É um jogo de sedução no comércio. Em tudo. Então, a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente quer. Porque a gente acaba conseguindo aquilo que a gente quer. E não é aquilo que a gente precisa. E para a gente saber o que a gente quer, é preciso conhecer-se. Parece que estou falando disso aqui. Eu acho que esse grupo é sobre esse assunto. Ouvi falar também. Cuidado com a sedução. Pôde dizer agora, na última quarta-feira, meu querido monge Michel Rinpoche, né? Às vezes em quando a Fátima tem um surto de lucidez, né? E trouxe o monge para o programa. O monge dirige, inclusive, mentor espiritual da Cássia Kiss, que eu não sabia. Não sabia. Né? Veja só. Né? Ela chega a beijar os pés do próprio monge. Claro que o Michel não quer saber dessas coisas, mas ele disse algo ali que eu parei na televisão dizendo: você precisa saber atingir a felicidade que você sonha. A coisa funciona da seguinte maneira: o que é que você quer e o que é que você necessita. Ele disse, a diferença está aí, você precisa aprender a trabalhar essas coisas. E foi dizendo um monte de coisa dentro do budismo que casa tudo aqui, o espiritismo, sem sombra de dúvida, porque a verdade, venha de onde vier, não interessa, né? Está batendo direitinho. Então, se alguém quiser, dá uma olhadinha lá no Globo Play, que quarta-feira passada está lá, mais ou menos uns 30 minutos de lucidez dentro de um programa da Globo, em rede nacional, que ajuda muito. Ajuda muito. Essa parte você corta. A clareza do que a gente quer. E bem na verdade. Conseguir. E daí, será que é isso mesmo? A gente quer uma coisa, mas às vezes necessita de outra. Essas questões aí do casamento, da relação, eu acho que a gente vai precisar falar, se não tiver no programa, vai precisar abordar. Porque tem a questão, além de ser uma questão que a gente se interessa, não sei porquê, mas ela tem muita coisa mística, muita coisa inventada, muita coisa assim da fantasia, daquele conto de fada que a gente um dia escutou e que não é bem assim. E às vezes muito de projeção, muito de intenção, coisas que eu pretendo que o outro faça, mas que ele, em verdade, nunca teve para me dar. Isso a gente vai precisar falar. Então, mas não porque o outro me seduziu com o conto do vigário, mas eu me deixei embalar naquilo e eu pretendia, né? Enfim, acho que é uma coisa que a gente vai ter que ver. Isso. E quando que a gente podia pensar, no caso, que nós estaríamos deixando que o nosso egoísmo ficasse exacerbado? Quando que o nosso ego fica adoecido? Pensa num exemplo assim, prático da vida. Isso aí não seria mais egocentrismo, Adriano? Pode ser também.
Pode ser egocentrismo. Essa segunda parte ali vai Pode ser também. Mas a pessoa pensando muito. Sim, sim. Pode ser também. Mas é uma característica da infância, né? É de uma fase de infância. Sim, mas pode ser, sim. Só não é normal. O Vani tinha comentado antes, né? Quando a gente pretende os 15 minutos de fama, quando você quer que alguém venha e te peça a bênção ali, que te exalte. Esses são os movimentos que nós temos de ego adoecido dentro de nós. É o desejo de ser reconhecido. Então, tu comentou da questão do casamento, o desejo de ser reconhecido naquela relação. Olha, eu faço tudo por essa família e ninguém me agradece. Olha, sempre tudo eu, ninguém me atende, né? Então, são momentos em que nós conseguimos constatar o adoecimento desse ego ou o egocentrismo, como a Liliane falou. Então, porque ele está centrado, ele não está no lugar onde ele deveria estar. Então, a gente não tem olhado para as coisas no âmbito elastecido, no âmbito maior. Nós olhamos sempre dentro do contexto egóico. Por isso que essas situações a gente deseja que aconteça para nós, né? Que alguém esteja sempre nos observando, nos agradecendo, nos bajulando, né? E esse esquecer-se de si mesmo, que Jesus nos oportunizava dentro desse aprendizado, é justamente esse oposto, né? Um outro momento que Jesus fala disso: não se pode servir a dois senhores, né? Que senhores são esses que Jesus fala, né? Entre o ego e o espírito, os dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, esses dois senhores, ou você amará um e odiará o outro, ou vice-versa. Porque essa situação de egoísmo, né, essa situação de doença, né, de adoecimento, de manifestações adoecidas do ego, são movimentos contrários ao movimento de ascensão. Porque se você fica nesse movimento de adoecimento, você fica muito preso nas questões da terra, com aquela bola de chumbo presa nos pés. Você não consegue sair dali porque você está vivendo só esse movimento. O caminho Exatamente. E eu fico olhando para as estrelas, mas eu estou preso, chumbado na terra. Então nós precisamos fazer um movimento de libertar-se disso para então conseguir alçar voos e conquistar as estrelas efetivamente. Outro momento Jesus usa aquele que se exalta será rebaixado. E aquele que se humilha será. Lembra da proposta? É sempre o Cristo quântico se referindo aos valores do espírito, aos valores da matéria. Você convive temporariamente na matéria, mas você não é isso. Exato. Né? Você vai além, você tem uma experiência na matéria para desenvolver seu potencial interno, mas você vai muito além. Então Cristo só trabalhava para o céu, para o espírito imortal. Outro exemplo também de Jesus: lavar os pés dos discípulos. Senhor, mas você é o Messias? Como assim? Você vem lavar os meus pés? O discípulo não entende. Porque ele, sendo o Messias, ele deveria estar no patamar, né? no degrau acima. Mas Jesus faz a exemplificação de aquele que deseja ser maior, que seja o menor. Né? Então ele faz esse exemplo total aí de desprendimento da personalidade. Ele disse que não iriam entender naquele momento, entenderiam depois. Exato, naquele momento você não entendeu, mas você vai entender. Começamos a entender agora. Percepção de Judas também, né? Que na verdade a intenção dele era outra, né? De que como que aquele Senhor, com todo aquele poder, não iria revidar, guerrear, mostrar o seu Perfeito, poder. Ariane. Sendo que, na verdade, não era esse poder que Jesus queria mostrar pra gente, né? E era a visão egóica de Judas, tentando transferir para Jesus a mesma visão
dele, né? De o que Jesus deveria desejar, na verdade. Então, quando Jesus faz esse exemplo, então, lembrando que ele não estava apegado a essa personalidade, né? Ele tinha essa estrutura que necessitava, afinal ele estava encarnado, mas ele não estava apegado, ele estava liberto daquilo. Então, é um exemplo, como diz Joana em todas as suas obras, ela exalta Jesus dizendo que é um homem integral. Né? Jesus homem por quê? Porque passou pelos mesmos estágios que nós estamos passando hoje. Mas ele é integral porque ele está integrado. Essa estrutura, eixo, ego, self, está totalmente integrada. Não existe mais sombra, não existe mais nada que deva ser ajustado aí. Então não tem personalidade, não tem manifestação doentia de ego, por isso, né? Então ele exemplificou. Por isso a importância da gente aprender os ensinamentos de Jesus para começar a ter um olhar diferente, né, nas coisas, né? Porque, não. Ok. Aí a gente traz também uma outra questão de Allan Kardec que vai ir no ponto mesmo, né? Então, se o ego manifestando dessa maneira, através do egoísmo, é ruim, é radical de todos os nossos vícios, né, a raiz dos vícios, teria uma maneira, né, qual o meio de destruir o egoísmo? Então, olha a pergunta. Então, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Né? Se ele fez essa pergunta, imagino eu que ele já intuía que havia uma resposta que fosse atacar diretamente, né? E aí, está escrito assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Que origem que ele está falando ali? Né? Vamos pensar. A origem da evolução. Né? Então, essa origem da evolução é a que mais nós estamos próximos. Nós estamos muito no limiar dessa evolução. Nós caminhamos muito para chegar até aqui, claro, sim, mas na fase de consciência é muito inicial, né? A gente conseguiu concluir isso aí, a fase de consciência. E a gente pode dizer que a fase de consciência está realmente se iniciando, porque nós estamos ainda no limiar da razão, né? Da parte da razão, do raciocínio, conseguimos interpretar certas coisas. Consciência mesmo, talvez, seja algo para daqui para diante, né? É uma coisa assim difícil de se conquistar. Mas ele fala, olha, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se, porque ele está muito preso na matéria. Como nós ainda estamos presos na matéria? Muito presos na matéria. Muito mais próximo da origem do que da meta. Exatamente. A matéria, ela exerce uma força gigantesca. Vou dar um exemplo. Quando nós temos uma pessoa do nosso coração, um familiar, que nos é muito caro, às vezes a gente não visita com frequência, não está com aquela pessoa o tanto que poderíamos estar, porque ela está por aí. E aí a gente fica pensando assim, quando essa pessoa desencarna, a gente larga todos os nossos afazeres para ir no velório. A força da matéria, afinal ela não vai mais estar entre nós. E aí a ficha cai, nessa hora a ficha cai. A gente pensa, puxa vida, por que eu não dei mais importância a essas questões, ao invés de dar tanta importância a questões que não tinham tanta diferença assim? E aí a gente pode então exemplificar, né, Ariana, com o exemplo de Marta e de Maria, né? Aí Jesus fala para ela, Marta, Marta, você se ocupa com tantas coisas, veja Maria que está aqui, prestando atenção naquilo que é essencial. Então Maria estava lá ao lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos, bebendo das informações, enquanto Marta, preocupada em organizar a casa para atender bem Jesus, que ali estava. Mas ele não estava preocupado com isso.
O que ele queria era passar a mensagem da boa nova. Ele não estava preocupado se ele seria servido desta ou daquela maneira, se a casa estava bem organizada. Claro que não. E veja quanto nós ficamos presos nisso. Então, nós ainda somos muito influenciados pela matéria. Então, é interessante a gente parar para pensar nessas coisas. O quanto a gente precisa se libertar de compromissos que às vezes só lotam a nossa agenda, mas que, como o Wagner um dia exemplificou, eu adorei aquele exemplo. Tá lá a agenda, você quer falar comigo? Tá, lá para novembro, vou marcar um horarinho para você aqui, beleza? Beleza. Aí vem a desencarnação, ó, esquece. A agenda X, até... Não é assim, gente? Então, prestar atenção, né, no nosso dia a dia, isso é algo que a gente precisa começar a fazer. E isso eu posso dizer, aí é uma concepção minha, que isso é um movimento de consciência. Porque aí você está fazendo as coisas dentro do estágio de consciência, você está conscientizando a sua vida, não levando ela no piloto automático, né? A gente faz muito isso, de manhã pega o carro, quando você vê, vixe, estou lá na escola do filho, mas eu tinha que ir para o trabalho. Ou então eu precisava ir para outro lugar e fui lá no meu trabalho, que não tinha nada a ver. A gente faz muito isso, porque estamos muito no piloto automático, sabe? Não raciocina o que está fazendo, não pensa, não programa as coisas, não organiza a vida de forma a ser mais Marta do que Maria, ou Maria mais Marta, enfim, a gente tem que pensar mais na nossa vida. O companheiro fazia isso no domingo, quando ele chegou na frente da escola, ele viu que era domingo. Ele estava tão pirado que era domingo. Não foi você, né, Maria? Acho que ele se entregou. Eu acho que esse é o movimento de consciência que a gente precisa buscar. Isso é o diferencial de cada um de nós, né? Aí a questão, ela vai continuar. Olha, o egoísmo, ele se funda na importância da personalidade. Olha o ponto. Não é? A gente se fixa na personalidade, naquele que precisa de honrarias, naquele que precisa ser exaltado, naquele que precisa ser reconhecido dentro dos parâmetros que eu mesmo acredito que eu devo ser reconhecido. Então, às vezes, aqueles que estão à nossa volta fazem muita coisa para nos servir e a gente não percebe, porque está preso dentro dos nossos parâmetros de reconhecimento. Então, o egoísmo está preso nessa questão da importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, aí isso aqui é fantástico, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. Então é como se eu abstraísse as minhas coisas que eu estou acostumada, né, o meu automatismo, e de longe eu observasse o que estivesse acontecendo na vida. Então eu saio de observador aqui, mas fico observando a vida ali. Então, nesse movimento de sair, eu vejo de longe, né, saio dessa intricado movimento de matéria, de ter, de possuir, de conquistar coisas da matéria, aí eu consigo fazer essa observação mais ampla, né? Então a gente consegue destruir essa importância que a gente está dando a certas coisas que não são tão importantes assim, né? Então o Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Você bem compreenda o Espiritismo, viu? Bem compreendido. Perfeito, Paninho. Não basta ter o rótulo, não, tem que compreender o Espiritismo. Exatamente. E eu acho que é aí que a gente muito se perde, né? Então, o Espiritismo não é um movimento de dogma, de repetição de ritual, de fazer assim, 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 assim. Nós temos que descaracterizar esse movimento.
O espiritismo, ele deve primeiramente atacar o sentimento. Atacar a questão do sentimento. Que daí, nesse sentido, ele começa a fazer sentido para nós. Muitas vezes a gente sabe muito do espiritismo, entende, estudou, fez livro A, B, C, sabe de cor as questões, né? Claro que tem suas exceções, que sabem as questões, mas elas também são aplicadas. Mas na hora de aplicar, aí entra, eu falo na síndrome do Nicodemos. É doutor da lei, conhece a lei, e aí na hora de aplicar, aquilo não faz sentido. Então a gente se equivoca, comete um erro grave, fica preso na culpa, porque não entendeu, aquilo não passou por você. Então nós passamos pela doutrina espírita, mas a doutrina espírita não passa por nós. Ela fica... A pro Tiago que a gente falou, né? É, Jesus falou que a gente ela fica presa, pode falar. Sentimento. Falta o sentimento. Fica presa no entendimento, na lição da lei, mas aquilo ela não faz sentido para mim. Ela não vibra em mim. Eu não vivo aquilo, então aquilo não manifesta, não faz mudança inteiramente. E você passa a ser fiscal da vida dos outros, exatamente. Então, muito cuidado com essas coisas, né? A gente precisa, aí é mais uma vez, sair e observar se aquilo faz sentido, se aquela pessoa está falando faz sentido. Se não tem nada a ver, peraí, eu vou procurar por mim mesmo, aprender o conteúdo, para ver se aquilo que estão me falando é verdade mesmo, se aquilo faz sentido para mim, e como que se aplica isso na minha vida. Enfim, a religião por si só, ela não faz essa mudança, né? Mas se ela não faz essa mudança, porque eu não permito, mas se ela não fizer essa situação, ela não cumpre o seu objetivo. Ela precisa fazer essa movimentação dentro de nós. Para isso que serve, né? A gente precisa prestar atenção nisso aí. Ele vem também nesse parágrafo, a propaganda, né, em relação à ligação ego-self, né? Quando a gente entender essa personalidade aí como o eu, né, como o ego, e aí logo mais adiante ele comenta que o espiritismo faz com que as coisas de tão alto que o sentimento do eu desapareça. Olha só, de alguma forma perante a imensidade. Que imensidade será que é essa? O self. Então, a hora que eu conseguir entender sobre as coisas verdadeiras, eu vou conseguir me integrar, eu vou conseguir ser um ser integrado. Então, vou fazer a vinculação ego-self de tal maneira que eu vou estar integrada, como Jesus um dia, né? Então, olha a propósito, o egoísmo se funda na importância da personalidade. Então, o egoísmo é a importância do ego, a importância do eu. Mas o espiritismo bem compreendido, que é o que a Adri vem falando, não é o espiritismo bem estudado, bem compreendido. Exato. Repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento do eu desaparece perante ao self. Olha só, ao destruir essa importância, ou pelo menos a importância, né, desse eu, ao destruir a importância desse eu, naquilo que de fato ela é. Então não é que o eu não é importante, mas é a importância que lhe cabe é que combate necessariamente o egoísmo. Gente, pronto. Sério. Tá tudo aí, né? Isso olhando no microcosmo aí, né? Que é a personalidade, é a estrutura individual de cada um de nós. Mas assim, eu acho que, eu não sei qual revista espírita que é, acho que é 1857, a terceira? Não lembro mais o ano, 67. Bom, lá pela terceira, me desculpem, eu vou trazer para vocês na próxima, não me lembro, mas é que me remeteu àquela fala de Kardec. Ele diz assim, mais ou menos assim:
que se o homem tivesse entendido isso, ele não teria colocado a Terra como o centro de todas as coisas. Se ele não tivesse compreendido essa questão num cosmo maior, né, olhando para o mais alto, nós não teríamos colocado a importância do homem em detrimento de outros, né, e colocando a Terra como algo sublime, enquanto que tudo o resto não tem mais importância, né? Veja, daí ele fala: será que Deus criou a abóbada celeste apenas para que vós outros possam daí de baixo verificá-la? Será que é para isso que Deus criou toda essa estrutura? Só para nós? Como nós somos mesquinhos nessa interpretação. Então, será que é só para a gente que Deus criou tudo isso? Ainda colocou daí de baixo. Daí de baixo. Você olha daí e pensa, então eu sou o rei mesmo, né? Deus criou tudo isso para mim, eu sou o rei. Então é uma forma de ver. Então é nesse sentido, olha, que a Ariana bem comentou. Esse dia eu fiquei, às vezes eu observo coisas. Eu vi que o pronome, a primeira pessoa do singular na língua inglesa é gravada maiúscula. Eu, dá uma olhadinha, porque pronuncia assim I, mas dá uma olhadinha, é a única, de todas as pessoas do verbo, a única que é gravada o eu, veja maiúscula. Meu Deus! Então é acentuando sempre a personalidade. É o ego no centro da coisa, entendeu? E não a coletividade. Né? Poderia ser o I, nós, né? Maiúscula. Não, é o primeiro. Quer falar? Não, eu só estou complementando aqui. Eles costumam dizer, Ivete e eu fomos em algum lugar, não é eu e fulano. Eles se referem sempre, meu marido e eu fomos em tal lugar. Acho bacana isso, eles dão a referência para o meu, depois é você. Invertido. Eu fomos em tal lugar. Aí, ó. Tem suas compensações. Mas vamos. o português também é assim. O português também é assim. A Ariana e eu. Muito Sim. Nossa. Senão é egocentrismo. Eu e ela. Exatamente. Tem coisa. Você não escreve eu e a Ariana vamos. A Ariana e eu. Vamos, Bom, tem coisa boa. Sim. Ô, Adri, é só uma. Sim. Ô, Adri, essa resposta toda aí é mais ou menos como aquele exemplo que que o Wagner que o Wagner sempre fala, né? Do forte só em cima da bolha. Exatamente. Depois, quando você começa ampliar a consciência, não existe mais, né? Aquela separação de isso ou aquilo. Sim. É todo aquele ser onisciente, né? Mas isso foi quebrado para nós, o benfeitor Camilo disse o seguinte, para os espíritas, veja bem, né? O conhecimento espírita é tão vasto, né? Que ele representa um mar na nossa frente. E nós, os espíritas, estamos ainda apenas molhando os pés na praia. O cara não derruba tanto ali, mas veja, a gente está avançando. E essa estrutura que está à nossa disposição há 160 anos. Olha aí que coisa maravilhosa. Tem mais, tá? Vamos lá. A resposta, ela não está completa. Até essa parte aqui é uma explicação de Kardec. Daí depois a gente pode rever isso aí em casa e tudo mais, né? E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Quanto mais haja sofrido, aí entra o aspecto do sofrimento, por conta desse vício, vem o sofrimento, a decorrência, a consequência disso, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Então, aquilo que está incomodando
precisa ser combatido, trabalhado, modificado, alterado. Agora, enquanto não incomodar, vai ficar doendo. Até o Haroldo tem uma piadinha, vou contar, tá no contexto, Vanim. É uma piadinha. O Vanim fala que piada só pode contar no contexto. Sim. Chegou lá o mineiro no posto abastecer o carro. E tinha um cachorro deitado e uivava. E ele continuava deitado e uivando ali. Aí todo mundo passava, olhava aquele cachorro e não entendia, porque ele estava lá deitado uivando daquele jeito. Aí que chegou o mineiro, esse aí, que é esperto, o mais esperto que tinha, perguntou, mas por que essa pessoa, né, esse cachorro tá ali deitado, uivando? Aí o frentista responde, é que tem um prego debaixo dele. Bem assim mesmo, mineiro. Um prego debaixo dele. Mas então por que ele não levanta? Ué, porque não tá doendo o suficiente. Então, às vezes, a gente tem a dor, tem a dificuldade, mas aquilo não dói o suficiente para acordar a pessoa, para jogar ela para frentex. Então, precisa, às vezes, doer bastante para a gente sair daquela situação inicial, né? A questão do suportar, né? Você ama ou você suporta? Por aí. E ainda entra naquilo que a gente comentou, que para mim também foi outra história chocante, que não acreditava que eu estava ouvindo aquilo, que era no ciclo do sofrimento, que dizia que muitos de nós ainda conservamos o sofrimento. Aí eu, oi? Como assim? Nesse prego que não está incomodando tanto, igual o cachorro, a ideia de querer, ao invés de enfrentar, lidar com o desafio, mas colocar debaixo do tapete ou utilizá-lo como uma muleta psicológica para você poder reclamar e fazer uma autocomiseração, e no sentido de tê-lo para nós como algo que verdadeiramente é nosso. Olha isso, gente, que loucura! Eu acho que eu sou tão ínfima, que eu sou tão pequena que eu não tenho nada. Então, pelo menos o sofrimento é meu. Então, eu não vou vencer o sofrimento, porque se eu vencer esse sofrimento, eu vou ter mais o quê? Isso é patológico, completamente. Ganho secundário. São ganhos secundários mesmo. Então, dentro de um ciclo do sofrimento. Então, é uma dor que dói, mas não o suficiente para eu querer vencê-la. Então, eu vou ser convidada mais vezes para o sofrimento até que eu resolva levantar do prego. Estou me lembrando aqui de uma vez que voltamos para a espiritualidade, temos alguns insights, e aí eu perguntei para uma balista espiritual, como é que foi? Arrebentei dessa vez? Aí ele era muito otimista, ele disse assim, meu filho, nós vamos fazer uns ajustes. Ai meu Deus, vai começar tudo. Ajuste para mim era um tormento. Não fiz nada que tinha que fazer. E assim apertar, tem que apertar o negócio para ver se a criatura é forte. E o sofrimento, nessa perspectiva, ele surge para retirar o ego dessa visão ilusória e desse movimento adoecido. Perfeito, né? Então a gente vai entendendo que o sofrimento ele tem a sua função. Claro, gente, que ele tem a sua função. Se não fosse assim, Deus não se serviria do sofrimento para nos acordar. Porque ele não nos posiciona, que na verdade não é Deus que faz isso, mas a nossa própria consciência que pede, enfim. Mas nós não nos serviríamos disso só para ser engraçado, né? Para que Deus se divertisse às nossas custas. Claro que não. Então ele tem uma função de aprender, de fazer com que a gente aprenda, de ensinar alguma coisa, assim. Então, nesse sentido, ele vai fazer que a gente quebre essa ideia ilusória do ego adoecido. Então, por isso que o sofrimento vem precisando ser superado. Busca a compreensão de por que eu estou sofrendo. Isso. Para quê? Para que essa doença veio? Para que esse sofrimento veio? Essas são perguntas que a gente deve se fazer a fim de se autoconhecer, de entender o que está acontecendo. Nossa querida benfeitora escreve uma obra de libertação do sofrimento. Tem uma obra extraordinária que vale a pena dar uma olhadinha. Isso. Bom, e a gente também tem
Joana de Ângeles, para que a gente feche a ideia, né? Sempre ela, maravilhosa. Então, Atitudes Renovadas é o nome do livro. Diz lá: a superação do ego torna-se essencial para a aquisição da felicidade, da alegria de viver e do bem-estar. O que se tem transita por várias mãos. Entretanto, o que se é resultado das aquisições morais torna-se permanente, proporciona harmonia e predispõe ao prosseguimento das realizações. Há uma necessidade inconsciente do ego para possuir. Lembra da questão que falava que nós somos ainda muito presos à matéria? Então ela fala aqui de novo, ó. Para apegar-se, meu filho, meu marido, minha família, minhas coisas, meu sofrimento, tudo isso, né? Então, para lutar pela posse, é uma necessidade inconsciente lutar pela posse, para gerar conflitos e dominar. Fixado na aparência das coisas, na ilusão, esquece-se da essência, do conteúdo de tudo, da finalidade existencial que é maior do que a transitória jornada física. Então, observando de longe, nós perceberemos, extraindo a personalidade, o que é a imensidade, né? Então aqui, ó, a finalidade existencial é muito maior do que a transitória jornada física. Então nós não fomos criados para viver uma vida só e para ser só isso aqui, né? Tem muita coisa por trás disso. Quando o ser se conscientiza de que se encontra no mundo em aprendizagem de rápido curso, consegue valorizar o que tem significado real e aquilo que somente se expressa em aparência. Então essa é a movimentação que nós temos que perseguir, né? Fazendo esse olhar aí para o que se leva daqui, para o que não é transitório. Então a gente podia dizer que esse excesso de si mesmo, na medida em que nós vamos compreendendo o que é que realmente nós viemos fazer aqui, qual que é o objetivo da encarnação. Está lá no Livro dos Espíritos, né? A evolução. Então, o objetivo da encarnação é buscar esse melhoramento. Nós precisamos sair daqui muito melhor do que aqui chegamos. E a evolução, ela não dá saltos, ela é gradativa, mas ela precisa ser iniciada. Enquanto não se inicia, nós ficamos na ilusão do ego, na ilusão das coisas materiais, presos na matéria com a bola de chumbo. Então, esse movimento é individual, intransferível, ninguém vai fazer por nós. Nós precisamos fazer isso. Como cada qual vai se ajustar, né? O como é muito particular, porque aí depende do prego se ele está machucando ou não. Se ele está ali e eu estou aguentando, ele estou suportando, né? Eu posso ficar um pouco mais ali, gritando, ruivando, me incomodando, pedindo ajuda, mas eu não faço uma movimentação para sair daquele estágio inicial, da origem, né, da base, como a gente comentou. Nós precisamos sair do primarismo. E daqui para frente eu imagino que as dores vão ser minimizadas, porque na medida que vai se evoluindo, nós vamos nos afastando do egoísmo e automaticamente nós não vamos sentir tantas dores morais assim, né? E todas elas, quando elas vierem, está lá no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? Enquanto você não entende por que Jesus falava que era bem-aventurado, você não entende o porquê do sofrimento. Mas porque é o maior capítulo. Nem porque é o maior capítulo do Evangelho. Então, quando você entende por que o sofrimento vem, ou para que o sofrimento vem, ele vai fazendo sentido para você. E aí o sofrimento, ele é diferente, né? Vai agir de forma diferente, ele vai ser lidado de forma diferente. A gente vai conseguindo extrair dele a essência pela qual ele veio, para que ele veio. A primeira coisa que nós vamos fazer na nossa prece
é pedir ao Senhor da vida que potencialize as nossas forças para superar a prova que nos chega para nos libertar. Bom, E a gente pode usar o método de Santo Agostinho para essas verificações do ego, né? Então, mediante um comportamento, às vezes que eu tenho dúvida, eu posso fazer esses questionamentos, como no do sofrimento, para que esse sofrimento, nessa situação, eu estou investindo as minhas energias no ego ou no self. A gente lembrar que a gente deveria ficar conversando com a gente o tempo inteiro nessas nossas atitudes diárias, porque os desafios estão com a gente o tempo inteiro. Então, nessas conversas, lembrar de aproximar Deus da gente, porque a gente põe Deus lá em cima como um perfeito, que a gente nunca vai atingir, esquece do modelo de Jesus, lembrando pra gente que com Ele o fardo é mais leve, né? Então, gente, a cruz é pesada, mas ela é de cada dia. Não vai ter como deixar aqui e falar, hoje, cruz, você fica aqui, eu vou dar uma voltinha, daqui a pouco eu venho e te busco. Não vai dar, onde eu for eu vou ter que levar. E esses questionamentos ajudam muito a gente, porque vão ampliando o nosso nível de consciência, vão diminuindo as oportunidades de escamoteamento, né, de justificativa, de coitadinho de mim, porque nos posiciona realmente frente à situação que a gente está vivendo, né? Então, pode ser que eu não esteja entendendo nada. Quem que será que poderia me ajudar? Pai, me ajuda. Se o Senhor é todo justo e bom, nada que acontece é injusto. Então, eu já entendi que é justo. Agora, me ajuda a compreender como eu posso melhor passar por essa situação. Então, olha como eu dou muito mais energia para o self do que para o ego nessa situação. Ninguém falou que nós vamos passar tranquilamente por um desafio. O que vai acontecer é que a gente vai ter mais potência, vai ser mais inteligente, utilizando os recursos que a gente tem disponível. E esse aí é o fortalecimento do ego, deixar o ego forte para suportar as dificuldades quando elas aparecerem, e vão aparecer, né? Gente, alguma pergunta? Ficou claro? Vocês conseguiram captar a ideia? Claro que isso vai voltar, é um tema que sempre é recorrente, né? Mas por um primeiro momento ficou tudo ok? Então, eu agradeço a atenção de todos, desejo uma excelente noite e que possamos, na semana que vem, mais uma vez estar dispostos a estudar esses assuntos da nossa alma. Obrigada, boa noite para todos. Obrigada.